Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tenho muita fé em Deus que sim, né? Pois é, hoje, sabadão, dia 26 de julho de 2025, são 9h31, quase 9h32 da noite agora, né? Um tempo que eu não apareço por aqui rosto a rosto, né? Pois é, passando por aqui para saber como é que vocês estão por aí do outro lado, né? Comigo por aqui tudo bem, graças a Deus. Família bem também, com a graça de Deus, né? Conversar um pouquinho com vocês, né? Comentar que minha viagem foi um sucesso, com a graça de Deus ocorreu-se tudo bem, né? Uma viagem que foi uma grande bênção, né? Sempre que eu viajo para o Ceará, para mim é a realização de um sonho, e o motivo é só de agradecimento a Deus, né? Sinceramente. Aí eu anotei aqui que eu saí daqui de casa com a minha irmã e com o meu sobrinho no dia 2 de julho desse ano, né, por volta de 11h30 da manhã. Antes de meio-dia e meia já estávamos no aeroporto Tom Jobim. O voo decolou 3h35 da tarde. Aterrissamos lá em Fortaleza exatamente às 18h45. Anotei também um detalhe bacana, interessante, a deusdência, né, que para mim é melhor do que a coincidência. No voo estavam duas primas e um primo meu, netinho de uma prima minha, um recém-nascido, né. Achei muito bacana mesmo ter visto os três juntos no voo também, comigo, com a minha irmã e com o meu sobrinho. Uma maravilha, muito bacana mesmo. O nome do comandante que pilotou o voo chamava-se Comandante Máximo. O máximo dele com 2 S's, né? Italiano. Ele e toda a tripulação, de parabéns. Já antes de chegarmos a Fortaleza, sobrevoamos as maravilhosas regiões ali abençoadas de Quixadá, Maranguape, que é a terra do queridíssimo eterno Chico Anísio, né? Sobrevoamos uma parte do rio Ceará, que dá nome ao estado, e sobrevoamos também uma região chamada Juazeiro do Norte, que é onde tem aquela imagem sagrada do Padre Cícero. É uma maravilha, né? Tudo isso antes de chegarmos um pouquinho já na área, no momento de aterrissagem, né, lá em Fortaleza. Pois é. Ainda passei por um breve mico, um leve mico, né, na entrada para ingressar a aeronave, né, no Rio. Eu vi um homem à paisana na fila de passageiros, passando à frente das pessoas na fila, né? Aí ele chegou próximo a mim e eu falei com ele, né, que o próximo a ingressar no avião seria eu, né, e que havia uma fila, né? Aí esse camarada sorriu, né, falou: olha, eu sou o piloto, né, por isso que eu estou aqui, passando à frente. Aí eu ri e pedi desculpa, cedi o espaço para ele passar, né? Eu sabia que ele era o piloto, né? Enfim, eu me lembrei daquela frase inclusive eu tenho um vídeo aqui da troca de comando da guarda do governo do presidente, 2017, e tinha um general na época que era acho que era ministro do Temer, general Etchegóin. Chegou para um dos comandantes lá do batalhão que estava sendo trocado, que seria substituído. O general Etchegóin falou com ele, né, sucesso na missão, né, que
estava assumindo a nova missão, né? Quase que eu falei isso para esse comandante máximo. Sucesso na missão. Enfim, mas não falei não. Deixei para lá. Mas me lembrei desse detalhe. 8h30 da noite do dia 2 de julho eu já estava na rodoviária São Tomé, lá em Fortaleza. E às 10h40 da noite o ônibus saiu da rodoviária rumo ao município do Tianguá, que é um município próximo de onde a minha família mora, né? Na área de Ubajara. Pois é. Chegamos no Tianguá por volta de 4h12 da manhã, do dia 3 de julho, e às 7h10 da manhã eu já estava na sagrada região maravilhosa onde minha família mora. Aquela alegria, né? Quando a gente está chegando, né? Aquela felicidade, aquela empolgação. Ah, meu Deus, é muito bom, muito bom. Presentão mesmo. Ver a família para mim é sempre um motivo de festa, de alegria, de felicidade, sempre. E com a graça de Deus consegui descansar, recarreguei a bateria, a energia, não tive chateação nenhuma, pelo contrário, só alegria, só felicidade, um verdadeiro descanso mesmo, graças a Deus. Produzi maravilhosas memórias para a vida, com certeza. Para mim, ver a minha família bem, né? Todo mundo por lá encaminhados, é uma felicidade. A minha felicidade e alegria é vê-los bem, né? Sem dúvida a minha realização, né? Sempre. Ver cada parente meu, meus pais, minha querida avó, tios e tias, primos e primas, né? Os amigos queridos da região, tanto lá da Serra quanto do Sertão, né? As pessoas boas, né? Ver esse pessoal bem, isso me faz verdadeiramente bem também, com certeza. Né? E a saída, né? A saída é aquilo. A saída é sempre mais triste, né? Eu saí lá do município de Ubajara, lá da rodoviária, na terça-feira, dia 22 de julho. 5h40 da tarde o ônibus já estava seguindo rumo à capital, né? O motorista do ônibus da empresa Guanabara chamava-se Senhor Edson. Eu cheguei na rodoviária Antônio Bezerra 11h58 da noite. Meia-noite e 21 do dia 23 de julho, uma quarta-feira, eu já estava no aeroporto de Fortaleza, né? O aeroporto internacional Pinto Martins. O aeroporto está reformado, achei bastante moderno, observei que ele estava um pouquinho mais cheio, comparado quando eu cheguei. Quando eu cheguei eu não vi quase ninguém no aeroporto. Agora, para mim retornar ao Rio, ele estava um pouquinho mais cheio. Notei essa diferença no aeroporto, ele é reformado e mais moderno. A última vez que eu havia andado próximo ali ao aeroporto, caminhado por ele, foi em dezembro de 2013, quer dizer, já há um tempo, né? Enfim. Anotei um detalhe importante aqui também. O motorista de Uber que me levou com a família da rodoviária ao aeroporto, muito bacana também. Um paraense, nota 10. Deus abençoe ele sempre, viu? Muito atencioso, prestativo, educado, uma conversa muito bacana. Deus abençoe ele, viu? Muita gente boa. Anotei aqui também. Decolei de Fortaleza para o Rio de Janeiro, eram 2h40 da manhã. E cheguei no aeroporto Tom Jobim às 5h30 da manhã.
Saí lá do Ceará 2h40, cheguei 5h30 da manhã. O comandante e a tripulação, de parabéns. Comandante, se não me falha a memória, o nome do comandante era o comandante Marcelo. Depois que o avião havia aterrissado, o comandante saiu da aeronave com a malinha dele, portando com ele a mala dele, e de uma forma muito discreta, sem querer chamar a atenção, saiu junto ali com os passageiros de forma tranquila, estava uniformizado, Ou ele devia estar indo para a casa dele, ou devia estar indo para algum hotel. Ou então devia estar seguindo para o Santos Dumont, não sei. Enfim, muito bacana também. Comandante Marcelo. Você vê um camarada falar inglês 5h pouca da manhã, é um vencedor, viu? Memorável. Às 6h28 da manhã, eu já estava no Uber. E antes das 7h30 da manhã, eu já estava em casa. Pois é, antes de 7h30 da manhã eu já estava aqui. E com a graça de Deus, cheguei bem e de forma célere em casa. Graças a Deus, a viagem foi uma bênção. Eu anotei aqui o que eu observei dos municípios do Sertão e da Serra. Primeiro, eu anotei aqui o menor comentário, que é o que eu observei no município do Cariré, lá no Sertão, porque eu passei pouco tempo lá. Eu fui num dia para voltar no outro, para a Serra. Excelente o atendimento em mercados e restaurante. Conheci o restaurante Santa Edviges e fui muito bem atendido com a família. Pois é, isso aí é algo positivo. Esse restaurante fica próximo a um posto de gasolina que eu acho que leva esse mesmo nome também. Esse posto era do prefeito, queridíssimo Antônio Martins, mas ele vendeu, não é mais dele. Hoje a organização pertence a um outro grupo. Mas eu acho que a qualidade permanece a mesma. Então, de parabéns. Fiquei pouco no sertão, mas consegui observar isso. O que eu observei lá da Serra? Em especial do município de Ubajara, onde eu fiquei 99% da viagem. Excelente a organização e a limpeza, ali pelo centro, por boa parte do município. O comércio, nota 10, muito bom também. O meu destaque vai para o supermercado Teté, que antes chamava-se Extra São José, e o Extra vacilou porque quis processar o mercado teve que mudar de nome. Pô, Extra, deu mole, não precisava fazer isso. Enfim. Lanchonete Nutrilanche, muito boa também. Pô, que lanchonete boa. Variedade de salgados, nota 10. Lanchonete NR, que meu pai adora. Lanchonete Central, que eu e meu pai também gostamos muito. Água de coco lá, nota 10. A lojinha de empadas ali perto também, muito bom, ali no centro de Ubajara. Casas Paulino também, um comércio muito bacana. Sorveteria Polar, para mim nota 10 também, show de bola. E anotei aqui a churrascaria Churrasco do Ceará. Eu fui lá com a minha família, fui muito bem atendido também, então de parabéns, viu? E a famosíssima feira, a famosíssima feira de Ubajara, que ocorre-se aos sábados. Eu me lembro que quando eu passei o Natal de 2012 lá na Serra,
a feira era aos domingos. Depois é que passou a ser aos sábados. Eu não sei porquê, não sei o que aconteceu, nem quando foi que houve essa mudança, mas antigamente era domingo. Um outro ponto positivo também que eu destaco é a excelente fiscalização de tráfego e de trânsito que há no centro do município. É bacana. É um carro observando, né? Ou seja, se tiver algum motoqueiro sem capacete, ou um carro estacionado de forma errada, ou em local inapropriado, eles vão lá e advertem, né? Verbalmente, para manter a ordem, né? Super importante isso. Um outro ponto positivo que eu achei também. A organização no Parque Nacional de Ubajara. É uma pena que quando eu fui, o mirante estava em manutenção. Aí eu não consegui adentrar a um pequeno espaço que tem para chegar no mirante, porque estava uma manutenção lá, não sei se houve algum possível perigo de desabar a estrutura de madeira lá, não sei. Eu sei que estava em manutenção, por isso que eu não consegui filmar no mirante. Eu adoro aquele mirante ali, é um espaço muito bonito. Ali de cima você consegue ver uma visão privilegiada lá de baixo do sertão. Muito bacana. Eu recomendo irem, viu? Se puderem, visitem. Vale a pena, viu? É muito especial. O que eu anotei que pode melhorar no município? Que é importante. Primeiro, aumentar o número de viaturas da Polícia Militar, patrulhando a região do centro e adjacências. É importante. É importante que se tenha, né, um maior número de viaturas da polícia. Não que isso possa ser um aditivo para aumentar casos de violência, pelo contrário, eu acho que aumenta a segurança. O que eu acho também importante que poderia melhorar? Aumentar o número de vans e micro-ônibus que fazem a ligação da região da Jaboruna ao centro de Ubajara. Por quê? Porque com esse aumento do transporte, facilita para quem não tem carro, nem moto, nem bicicleta, evita da pessoa ter que ir até o centro lá de Ubajara a pé, né? E quem mora nas áreas rurais, né, vão ter mais facilidade, né, para se transportar até o centro lá de Ubajara, né? Eu acho ótimo isso. Um outro ponto aqui que eu anotei que seria uma boa se melhorasse, né? Aumentasse da quantidade de uma vez para 2 vezes na semana a mudança assim de quarta e sábado, por exemplo, seria uma ideia boa, viu? A quantidade de vezes em que a coleta de lixo deva passar nas áreas rurais do município. Com isso, aumentará ainda mais a limpeza, né, e evitará que o lixo plástico se espalhe, né, em gramados e plantações nas áreas rurais, devido ao vento ou alguma matilha de cães, né, que derrubarem algum latão de lixo espalhado, né, pela região, né? Enfim, se aumentasse, né, essa quantidade de uma vez na semana para 2 vezes na semana a coleta de lixo nas áreas rurais, seria ótimo, porque eu acho que na área urbana a passagem lá do caminhão de lixo para recolher o lixo é muito maior, ocorre-se com muito mais frequência, né? Eu acredito muito nisso.
Bom, da viagem eu tinha isso para comentar e mostrar para vocês uns objetos aqui interessantes. Ó, quando eu estava indo para a viagem, eu recebi essas etiquetinhas da companhia que eu viajei. Ó, na ida, recebi essas etiquetas, guardei com carinho. No avião, deram esse lanche pra gente. Eu guardei o envelopinho aqui, ó. O copinho, que ternura. Muito bacana, né? Muito legal. Toda vez que eu olho para esses lanches de avião, me lembro do Jô Soares falando que o grande amigo dele, o eterno Max Nunes, gostava muito de lanche de avião. Pois é. Quando eu fui no Parque de Ubajara, me entregaram vários anúncios de restaurante também, muito legal. Aí eu recebi esse aqui também, muito bacana. Guardei com carinho também. Eu havia comentado com vocês do Mercado São José. Da última vez que eu havia ido lá, em 2023, o nome do mercado era esse aqui, ó. Era esse. Aí o Extra vacilou, foi processar eles. Eles tiveram que mudar o nome, ou ameaçaram processar, coisa assim. Uma pena, né? Pra que fazer isso, né? Desnecessário. Aí desse formato aqui mudou o slogan, o nome, agora é esse nome aqui, ó. Mercado famosíssimo lá. Pois é. Eu guardo esses objetos, eu guardo com carinho. É uma forma de lembrar da viagem, né? E já voltando do Ceará para o Rio, foi no retorno. Ó, o avião que eu peguei voltando para o Rio deram esse copinho aqui com refrigerante. Deram um salgadinho também. Muito interessante também. Aí. E até um guardanapinho aqui, todo jeitosinho aqui, bem dobradinho. É interessante, né? Muito bacana. Recebi essas figurinhas aqui da maior ternura. Muito legal. Sempre que eu viajo, desde a última vez que eu viajei, em 2023, eu gosto de trazer a água lá da região da Serra. Amo aquela água lá de Ubajara. Eu acho que a água filtrada que é distribuída para a população, ela tem um gosto muito agradável. Entendeu? Por exemplo, em 2023, eu trouxe essa garrafa aqui com a água lá da região, né? Eu fiquei bebendo devagarzinho. Esse ano eu fui lá e enchi essa garrafa aqui. Aí, tô com a água sagrada de lá, que eu tô bebendo devagarzinho aqui, com a saudade danada de lá. Pois é. Aí é uma forma de homenagear o lugar, né? Aquela terra abençoada lá. Tô aqui bebendo devagarzinho a água de lá. Adoro aquela água de lá. Ela tem um gostinho de água pura. Água que a gente sabe que vem do rio. É uma beleza. Não desmerecendo a água aqui do rio, mas a água lá da serra é um sabor muito especial. Dá a sensação de que a gente está lá. Pô, muito bom. Muito bom.
Maravilha. Essas são as curiosidades que eu gosto de realizar ao longo das viagens e compartilho com vocês. É algo também que agora que eu me lembrei, não está aqui comigo, está na cozinha. Quando eu saí lá de Ubajara, o ônibus fez uma parada em Sobral, o pessoal do ônibus jantar, né? E eu comprei uma Coca-Cola de 1 litro. E em todo canto que eu paro, quando eu viajo de ônibus, eu gosto de comprar uma garrafa de Coca-Cola. Porque pode parecer engraçado, mas é verídico, é verdade. Às vezes, uma garrafa que a gente compra de Coca-Cola no Ceará, ela tem um sabor um pouquinho diferente de uma Coca-Cola que a gente compra na Bahia, ou no Espírito Santo, ou aqui no Rio. Entendeu? Às vezes tem sempre um pouquinho de gás a mais ou a menos, ou às vezes uma garrafa está um pouquinho mais adocicada que a outra. Eu acho muito interessante isso. Uma outra coisa, no rótulo da garrafa, tem o nome do estado, tem a sigla do estado. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola que a gente compra aqui no Rio, ela tem no rótulo da garrafa, na lateral, a nomenclatura RJ de Rio de Janeiro. Quando a gente compra lá no Ceará, tem CE, do estado do Ceará. É o caso dessa garrafa aqui. Essa aqui eu comprei lá. Olha o nome. Olha a nomenclatura aqui, ó. CE. Não sei se a câmera vai mostrar. É bem por aqui. Eu acho que apareceu aí, ó, a numeração. Muito bacana. Muito legal mesmo. São coisinhas simples que eu gosto de reparar ao longo das viagens que eu faço. Toda vez que eu viajo, eu gosto de reparar isso. Acho muito bacana. Agora mudando de assunto, encerrando o assunto da viagem, queria falar de um tema mais sério. Eu não podia deixar de comentar. É o tema da política, política nacional, né? Que está a cada dia que se passa piorando, infelizmente. No dia 9 de julho desse ano, eu estava no Ceará, quando eu fui pego de surpresa ao saber que o Trump, queridíssimo Donald Trump, anunciou, né, que vai taxar o Brasil, a partir do dia 1º de agosto desse ano, em 50% os produtos importados do Brasil. É uma cobrança atribuída, em parte, à postura do STF com o queridíssimo ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma situação grave e preocupante. Eu estava no Ceará e vi essa notícia perplexo. E por que é uma situação grave e preocupante? Porque isso é causado, o agente causador desse problema todo é o presidente da República, né, o Lula, que é um inconsequente, e acho que esse problema, o culpado desse problema é o Alexandre de Moraes, com os mandos e desmandos no STF. Eles são os agentes causadores desse problema, sinceramente. Eu assisti a entrevista do Lula pro JN no dia 10 de julho e para mim mostrou
ainda mais arrogância e despreparo do Lula diante desse momento tão sério. Sinceramente falando. Tenho medo, né, da economia brasileira piorar e o real se desvalorizar. Eu temo muito isso. Porque a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Ou seja, do pobre, que é o lado que eu estou. Então eu fico preocupado com isso. Eu vi com apreensão a ideia fracassada do Lula, em parceria com o BRICS, em querer descredibilizar o dólar nas negociações comerciais, né? E terem tido vontade em aderirem a outra moeda. Pô, Deus defenda. Deus defenda. Já pensou que coisa triste? Se esquecesse R$ 1 para aderir a tal da moeda do BRICS? Absurdo isso. É uma moeda que não teria credibilidade nenhuma. E pronto. Aí já era. A economia brasileira ia pro ralo. Enfim. Vai sair caro pro Brasil. Infelizmente. Uma coisa também que eu vi que me chamou a atenção, fiquei incomodado quando eu vi. Declaração do Haddad, que é um outro perdido também, né? No dia 17 de julho desse ano. Ele falou a seguinte pérola: Brasil está sendo sacrificado por Bolsonaro após ameaças de Trump. Fecha aspas. Eu acho que não. Não. O Brasil está sendo sacrificado pelo STF. Por eles. Entendeu? Que com os mandos e desmandos do Alexandre de Moraes, principalmente, né, tem nos levado a passos galopantes a essa crise, com um país historicamente forte e amigo, né, que é os Estados Unidos. Anotei aqui também, com exceção do André Mendonça, do Cássio Nunes Marques e do Luiz Fux, o STF quer levar o país ao impasse, né, juntamente do desgoverno que aí está. Né? Não tenho dúvida. Eu acho que o objetivo desses caras é esse aí mesmo, levar o país ao impasse. É uma vergonha. Um outro tópico importante que eu anotei aqui: já não basta o vexame com Israel e ser considerado persona non grata, né? O Lula comete mais essa falha, querendo briga com os Estados Unidos e querendo resolver com o quê? Com jabuticaba. Isso é uma vergonha. Hoje eu entendo que a jabuticaba significa o Lula querendo fazer pouco caso dessa situação tão grave, tão séria. Anotei um outro tópico também importantíssimo. Temo como ficará o Brasil e o preço dos alimentos e remédios a partir de 1º de agosto de 2025. Recomendo estocarem alimentos e medicamentos por precaução. Sem dúvida, se você puder estocar alimento e remédio, faça isso. Eu, graças a Deus, já tenho minha reserva aqui de alimento e de remédio. Graças a Deus. Uma reserva simples, mas muito útil. Outro tópico importante que eu anotei: acredito que essa crise somente se resolverá com a anistia dos presos do 8 de janeiro, exceto aquele magrinho que derrubou o relógio real e a pessoa que violou a primeira edição original da Constituição de 1988. Com os plenos poderes políticos devolvidos ao Bolsonaro, com o impeachment do Alexandre de Moraes, e o senador Magno Malta muito bem falou, dia 22 de julho, sobre a articulação no Senado para moverem o impeachment desse biltre, né? E o impeachment do Lula. Com a saída do Lula,
muda o nome de quem move as peças do tabuleiro que comanda os rumos do país. O Dr. Alckmin é mais aceitável e certamente a comunidade internacional, os Estados Unidos e Israel olharia o Brasil com bons olhos, o que facilitaria um acordo de resolução de qualquer natureza, principalmente econômica. O Alckmin faria uma ótima transição para o Bolsonaro em 2027. Eu acredito muito nisso. Seria um governo de transição bom, estilo do Temer, né? Sem dúvida. Dia 25 de julho, ontem, o governo Lula deixou a aliança em memória do Holocausto. O governo de Israel fala em falha moral. O Lula nunca teve moral. Ele desconhece o que é caráter. Então, uma atitude dessa, baixeza, não me espanta não. É triste, né? É triste. Uma pena. Uma notícia também que me chamou a atenção, que eu achei positiva. No dia 18 de julho desse ano, Marco Rubio, que é o secretário do Trump, anunciou a revogação do visto americano do Alexandre de Moraes e seus aliados no tribunal. Eu acredito que esses aliados no tribunal sejam o restante dos ministros do STF, com exceção do Cássio Nunes Marques, do André Mendonça e do Luiz Fux. Eu acredito nisso. Agora eu queria ver o Luiz Roberto Barroso e perguntar a ele quem foi o mané que perdeu. Quem é o mané que perdeu agora? A corte do STF, não todos, mas em sua maioria, agora integrarão a um seleto grupo, que nem o Franklin Martins e o Gabeira, né? Proibidos, né, de ingressarem aos Estados Unidos. Diante dessa baita crise internacional, acredito que os oficiais de pijama, ou seja, os oficiais aposentados das forças militares brasileiras, certamente estão se organizando para uma possível intervenção militar no STF, caso a situação piore. Será de grande importância o auxílio deles, em parceria aos oficiais da ativa, caso a situação se torne mais grave. Não tenho dúvida. A experiência que os oficiais aposentados possuem certamente auxilia. É importante. Se houvesse uma intervenção militar no STF, é importante. Aquela corte ali está levando o país ao impasse, ao caos. Não só aqui, mas está envergonhando a gente lá fora também. Isso é uma coisa muito séria. Está beirando a ingerência já, pô. Enfim. Também me preocupa uma greve de caminhoneiros, pior que a de 2018. Né? Se ocorrer, daí o Lula cai, de imediato. Por isso que aviso da importância de estocarem alimentos e remédios em casa. Isso não é brincadeira não, é uma coisa séria. No dia 18 de julho desse ano, uma outra notícia também que eu vi com muita tristeza. Por decisão de, pasmem, Alexandre de Moraes, o queridíssimo Bolsonaro está usando uma tornozeleira eletrônica. Também foi imposto a ele as seguintes medidas restritivas.
que o queridíssimo Bolsonaro não pode fazer? Se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, se comunicar com outros réus e investigados. Isso inclui o filho, o queridíssimo Eduardo Bolsonaro, os réus investigados pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele também não pode acessar as redes sociais, mesmo que de forma indireta. Na segunda-feira, dia 21 de julho desse ano, Moraes esclareceu que a proibição de uso de redes inclui, abre aspas, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Ponto, fecha aspas, ponto de novo. É uma perseguição política vergonhosa. Anotei aqui também. Queridíssimo Bolsonaro está obrigado a, dois pontos, usar tornozeleira eletrônica, relatórios diários sobre o uso do equipamento serão enviados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Queridíssimo Bolsonaro também está obrigado a fazer o recolhimento domiciliar entre 7 da noite e 6 da manhã. E integral nos feriados, dias de folga e fins de semana. O local onde mora será informado às autoridades e ele não pode se ausentar da comarca onde mora. Ou seja, o Distrito Federal. É muito triste isso, gente. É uma perseguição política vergonhosa. Um outro tópico aqui que eu anotei que ele está obrigado. Guardar a distância de 200 metros de embaixadas e consulados de países estrangeiros com representação no Brasil. Um tópico importante que eu anotei. Perseguição política vergonhosa. Situação dolorosa. O queridíssimo Bolsonaro paga caro o preço de trabalhar e conviver com a verdade. Paga caro o preço por não passar a mão na cabeça de bandido e não molhar a mão da mídia para falar bem do governo. Um brasileiro honrado. Não tenho dúvida. No dia 25 de julho desse ano, o ex-ministro do STF, o grande Marco Aurélio Mello, criticou a imposição do uso de tornozeleira eletrônica ao queridíssimo Bolsonaro. O ex-ministro Marco Aurélio Mello falou o seguinte, abre aspas, eu vejo, por exemplo, a colocação de tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro como algo contrário à grande instituição, não contrário a ele, cidadão, mas contrário principalmente à grande instituição que é a presidência da República. Fecha aspas. Disse Marco Aurélio. E em seguida ele também comentou, abre aspas, onde é periculosidade? Bastaria recolher simplesmente o passaporte, como parece que já foi recolhido, do ex-presidente Bolsonaro. Mas tem-se a utilização de tornozeleira que alcança
a dignidade em si da pessoa, que não deixa de ser uma medida cautelar apenadora, já que a liberdade de ir e vir do cidadão fica prejudicada. Fecha aspas, prosseguiu. Quer dizer, o ex-ministro Marco Aurélio Mello é uma voz da sensatez. Concordo totalmente com ele. O Alexandre de Moraes, ele impôs essa questão da tornozeleira porque ele tem um problema pessoal com o Bolsonaro. É evidente que é um problema pessoal. Mas o Alexandre de Moraes não se preocupe não, que está faltando bem pouquinho para o Senado aprovar o impeachment dele. Ele vai ser o primeiro-ministro do STF a ser impeachmentado. Deus é fiel. Esse cara vai cair do cavalo. Entendeu? Ele acha que é Deus. Só ele manda tudo, só ele decide tudo. Ele que sabe tudo, dono da verdade. Vai tomar banho, pô. Fala sério. A vergonha. Pô, tem uma paciência gigantesca quando a gente fala nesse assunto. Isso não é brincadeira não, isso é coisa séria, gente. Pô, envolve a vida de pessoas, prejudica a vida de pessoas. Pô, coisa grave. Outra perseguição que esse cretino está realizando aí, eu fiquei sabendo agora, dia 23 de julho, as contas da dona Heloísa Bolsonaro, que é a esposa do queridíssimo Eduardo Bolsonaro, as contas dela foram bloqueadas. Quer dizer, qual a necessidade de fazer isso? Maldade, pô. Maldade. É um problema pessoal, entendeu? Que afeta a vida da família Bolsonaro e afeta a vida do país também, pô. Enfim, uma tristeza. No dia 25 de julho desse ano, eu li no site Metrópolis que o Senado põe sigilo de 100 anos sobre entradas do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, no Ministério da Previdência. Quer dizer, é uma tristeza isso, entendeu? Se Deus quiser, Bolsonaro assumindo em 2027, vai retirar esse sigilo, entendeu? Para saber com quem esse cretino se reuniu, o que ele negociou, né? Porque ninguém foi preso nessa questão aí da fraude no INSS. Quer dizer, segue imperando, né, a impunidade no país. A lei só pesa de forma injusta a quem é de direita. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. A lei tem que valer para todo mundo. No dia 25 de julho desse ano, também vi a notícia que eu fiquei triste. A Venezuela vai cobrar tarifa de 77% nas exportações de produtos brasileiros. A Venezuela está na M, para não falar um palavrão. Está na M já há muito tempo. Eu não sei por que é que o Nicolás Maduro teve essa sandice aí de realizar uma medida dessa. Certamente a Venezuela vai sair do bloco do Mercosul, né? Se essas medidas forem adiante, porque no acordo que eles fizeram, a cobrança de tarifa é zero, nenhuma. Quer dizer, é uma burrice terrível. Se ele fizer um negócio desse, automaticamente ele vai sair do Mercosul, entendeu? Enfim, o que se passa na cabeça de um cara desse? É um burro, cobrar 77% de tarifa em exportação brasileira, um animal. Enfim.
bons brasileiros que somos, vamos observando. Pois é, pessoal, de política, eu queria comentar esses assuntos que me chamaram a atenção desde o último vídeo que eu gravei rosto a rosto por aqui. Queria comentar agora com vocês assuntos gerais. Dos assuntos gerais, o que é que me chamou a atenção? Um momento. Bem, dos assuntos gerais, o que me chamou a atenção foi a notícia que eu vi no dia 4 de julho desse ano, partida da senhora Suzane Bial, mãe do queridíssimo jornalista Pedro Bial, aos 101 anos. Fiquei triste com essa notícia. Coitado, perder a mãe deve ser algo muito terrível. Deus me livre. No dia 13 de julho, eu fiquei sabendo da partida também da senhora Marina Recalde Franco, mãe do jogador do Fluminense Germancano. Que pena, né? E falando no Fluminense, um assunto também dos assuntos gerais que me chamou a atenção é que o Fluminense foi excelente, né? Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Sendo semifinalista e ficando em quarto lugar. Então, de parabéns, viu? Foram longe. No dia 16 de julho desse ano, a partida da cantora e atriz Connie Francis, aos 87 anos, né? Eu fiz uma breve pesquisa sobre ela. Nasceu Conchita Rosa Maria Franconero em Newark, Nova Jersey, Estados Unidos, em 12 de dezembro de 1937. Pois é, baita perda, viu? Lamentável. Eu gostava muito dela. No dia 20 de julho desse ano, fiquei sabendo também que faleceu o conhecidíssimo senhor José Maria Marim, conhecidíssimo na área do futebol, né, do esporte. Ele tinha 93 anos. Pois é, presidiu a CBF de 2012 a 2014. Eu lembro dele. Dia 20 de julho desse ano também me chamou a atenção a partida da cantora e empresária Preta Maria Gadelha Gil Moreira, aos 50 anos, pertinho de completar 51. Pois é, nasceu no Rio de Janeiro no dia 8 de agosto de 1974 e partiu em Nova York, tratando de um câncer. Câncer delicadíssimo. Lamentável notícia. Foi sepultada, aliás, cremada, né? Cremada no Rio de Janeiro, em 25 de julho de 2025. Pois é, uma vencedora. Teve uma vida muito bonita, mas um fim muito triste. Não merecia o fim que teve, não. Sinceramente. E o pai dela arrasado, né? A partida da filha. E um amor muito grande por ela, né? A mãe dela também. Eu vi na internet as imagens da comoção da mãe dela, né? Muito triste mesmo.
A gente tem que pedir a Deus para que Deus conceda força, né? Porque uma parenta especial, assim, quando vai embora, fica aquele vazio na família, né? Misericórdia. É uma pena. E estimar a força também pro filho dela, né? Ainda bem, graças a Deus que ela conseguiu ver o filho dela grande e conseguiu ver o neto, né? Ou neta. Que bom, né? Graças a Deus. Enfim. E também no dia 20 de julho, eu estava no Ceará ainda, me lembrei dos 8 anos da partida do eterno, queridíssimo Paulo Santana, né? Baita jornalista também, gaúcho, baita cronista, comentarista de esporte. Eu era muito fã dele, sou muito fã dele também, eu gosto muito dele. Pois é, me lembrei dos 8 anos da partida dele. No dia 22 de julho, vi pela internet também a notícia que eu fiquei triste. Partida do genialíssimo roqueiro Ozzy Osbourne. Pois é, tinha 76 anos, morreu novo, viu? 76 anos. Impressionante. No dia 24 de julho, partida do grande ator e lenda da luta livre, Hulk Hogan, aos 71 anos. Eu acho que ele morreu muito novo também. Uma pena. Conhecidíssimo lá nos Estados Unidos. Muito amigo do Trump. Enfim, impressionante, viu? Teve também a partida de 2 atores que me chamaram a atenção. Foi a do Julia McMahon, no dia 4 de julho, aos 56 anos. Estava tratando de um câncer também, morreu. Fiquei com a pena. E no dia 3 de julho, né, aos 67 anos, o Michael Madsen, também baita ator também. Pena, viu? A turma boa indo embora. Meu Deus, impressionante. Uma notícia boa que me chamou a atenção, mudando de assunto um pouquinho, mas falando de assuntos gerais. No dia 23 de julho desse ano, foi sancionada aqui no Brasil a Lei 15.176, do dia 23 de julho de 2025, que é uma alteração na Lei 14.705, de 25 de outubro de 2023. Que fala sobre um Programa Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa acometida por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica ou por síndrome complexa de dor regional ou outras doenças correlatadas. Pois é, excelente, uma ótima notícia. Ótima notícia. O projeto de lei 3010/2019 virou lei, né? Graças a Deus. Pessoas com fibromialgia são verdadeiras pessoas sofredoras. Eu digo mesmo a quem tem lúpus, síndrome de Sjögren, ou qualquer outra questão delicada de saúde semelhante. Pessoas que merecem todo o nosso amparo, nossos cuidados, orações, carinho, respeito, atenção. É importante. Para o devido tratamento, para obterem a cura ou viverem com mais dignidade e qualidade de vida. Parabéns, Deus abençoe. Que essa lei aí faça diferença positiva na vida das pessoas, com essas questões de saúde, cada vez mais e sempre.
Isso aí foi um ponto positivo que eu achei, viu? Excelente terem sancionado essa lei. Eu ouvi algum pessoal comentar que foi o Lula, o Lula sancionou e tal, mas eu, sinceramente, não fico endeusando ele, não. Eu acho que ele fez apenas a obrigação dele, né? Enfim, ainda assim foi um ato importante, né? Graças a Deus que foi sancionada essa lei. Vai ajudar muitas pessoas que precisam. Enfim, um outro tema também de assuntos gerais que eu gostei, eu achei excelente a entrevista do queridíssimo Alexandre Garcia para o queridíssimo também grande jornalista Augusto Nunes, né, no Conversa com Augusto Nunes, no canal da Revista Oeste. Um diálogo histórico e emocionante, de uma vasta riqueza cultural. Assistam, assistam, recomendo, viu? Recomendo mesmo. Muito emocionante, viu? Vão gostar. Uma outra notícia também dos assuntos gerais que me chamou a atenção hoje, agora há pouco, de tarde eu estava terminando de escrever o que eu tinha para comentar e li essa notícia. Que muito me chamou a atenção. Faleceu aos 93 anos a senhora Maria Talarico Massa, mãe do apresentador queridíssimo senhor Carlos Massa, conhecido como Ratinho, né? Pois é, uma pena, viu? A mãe dele morreu. Que pena. Ele tinha um amor muito grande por ela. E ele sempre visitava a Dona Maria 2 ou 3 vezes ao mês. Ela tinha uma macarronada especialíssima, que ele dizia. Uma grande matriarca. Uma pena. Pena que ela foi embora. Lamentável. Não conhecia ela não pessoalmente, mas pela internet já vi muito vídeo especial sobre ela, né? E mudando de assunto, né, mas continuando falando de assuntos gerais, uma notícia que eu até achei bacana, fiquei animado. No dia 21 de julho desse ano foi aniversário do queridíssimo Galvão Bueno, né? Completou 75 anos. Achei bonita a homenagem que o filho dele, o Kaká, fez para ele no programa dele na TV, que eu achei muito bacana. Tem uma história de vida muito bonita, um vencedor. E ele tinha um amor pela mãe dele também muito grande. Fiquei com muita pena quando a mãe dele faleceu, Dona Mildred. Pois é, a mãe dele faleceu acho que em 2023, se não me falha a memória. Foi 2023. Em 2023 faleceram várias mães de vários artistas. Foi a do Galvão, foi a do Daniel, foi a do Zeca, Dona Irineia, poxa, a do Leonardo. Olha, impressionante. Várias mães indo embora, que pena, viu? Me chamou muita atenção. Aí, novamente a lembrança vem agora, né? Com a mãe dessas personalidades bacanas, um bocado de mães dessas pessoas famosas indo embora, né? Chama a atenção da gente, né? Uma coisa assustadora. Tem que orar muito, né? Pedir saúde e proteção divina aí a nossa família, em especial para nossas sagradas mães, né? Sinceramente. E para as pessoas aí do outro lado aí, que Deus abençoe poderosamente a todo mundo. E vamos orar, gente. Vamos torcer para que o Brasil não piore, para que a economia não desande, para que as coisas não fiquem pior, né? Do dia 1º de agosto para frente. Porque do jeito que a gente está vendo como é que está o andar da carruagem, está preocupante, né?
Mas Deus é fiel, Deus é grande, Deus é conosco. Deus no comando, no controle sempre. Tenho muita fé nisso. E é isso aí, um abração para todo mundo. Tá? Fiquem com Deus aí. Tchau.